Olá, eu sou a Carolina Saraiva, está no ar o programa Em Minas e a partir de agora eu sigo fazendo companhia para vocês. O programa Em Minas está sendo transmitido simultaneamente pelo portal UAI e a íntegra da nossa entrevista de hoje você acompanha amanhã no jornal Estado de Minas. O programa de hoje recebe o escritor, jornalista, membro da Academia Mineira de Letras, J.D. Vital. É uma honra tê-lo aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, J.D. E o assunto discutido hoje, gente, não poderia ser outro, um dos mais falados durante toda essa semana, que foi a morte do Papa Francisco. Vamos começar falando sobre Francisco. O que esse Papa deixa de legado? Qual vai ser a marca do pontificado dele, na sua opinião, em J.D.? Boa noite. Boa noite, Carol. A honra é minha ser convidado por você e participar do seu programa. Mas o Papa Francisco, na minha opinião, ele deixa um legado da misericórdia, da abertura do coração da igreja para com os migrantes, os deserdados, os mais pobres, os injustiçados do mundo, todos aqueles que sofrem da perseguição e da injustiça. Ele abriu as portas da igreja, não só para esses injustiçados sociais, como também para aqueles discriminados pela igreja, como os divorciados, que não podiam comungar, é isso mesmo, não podiam frequentar os sacramentos. Ele abriu também para os membros das comunidades LGBT, uma coisa assim. LGBTQIA+, correto. Né? E que eram tratados assim, se não como vamos dizer assim, com desprezo, mas com um certo afastamento. Ele disse, todos são filhos de Deus. Não é isso mesmo? Então, essas são marcas profundas do ministério do grande pastor, um profeta argentino chamado Papa Francisco. Sem falar que ele também trouxe mudanças fortes dentro da igreja, como uma política dura de condenação da corrupção na igreja, nas questões financeiras do Vaticano, como também uma questão crucial e dolorosa que afligiu a igreja e aflige a igreja no mundo inteiro, que são os abusos sexuais cometidos por membros do clero. Ele perseguiu, ele combateu e autorizou a justiça civil a julgar esses casos. Ou seja, ele tirou o véu, tirou o manto que cobria esses podres. Na minha opinião, né, esses são alguns pontos do legado desse grande Papa, que se transformou como uma voz discordante no Vaticano, uma voz incômoda diante dos poderosos, que não teve medo de condenar as guerras, não teve medo de condenar, né, todos aqueles governantes poderosos da terra que afligiram e afligem a humanidade. E não teve medo de defender minorias, né? O senhor também concorda. Agora, falando um pouquinho sobre a sucessão, né, no Vaticano, espera-se que esse novo Papa, ele seja como o Francisco, ou o Francisco ele foi extremamente diferenciado e há um temor aí de que esse novo nome não dê sequência nesse legado deixado por Francisco? Olha, os vaticanistas, ou seja, aqueles que escrevem sobre sucessão no Vaticano, eles estão levantando alguns nomes. O principal deles é um cardeal italiano chamado Pietro Parolin. Ele é secretário de Estado do Vaticano, ou seja, ele é o primeiro-ministro da Santa Sé. Ele é um homem experiente, ele está no cargo há 12 anos, ou seja, ele teve a confiança do Papa Francisco, foi nomeado pelo Papa Francisco, foi feito cardeal e foi nomeado como secretário de Estado. Então ele está lá, tem uma experiência fabulosa no conhecimento e no trato com as nações, com as Nações Unidas, com os governos e com os regimes mais diferentes, sejam governos ocidentais, como os Estados Unidos, com o presidente Trump, seja com governos comunistas lá da China, onde está o
o presidente Xi Jinping, homem experimentado. Eles falam isso, que ele seria o homem indicado para conduzir a barca de Pedro nesse mundo, nesse mar, né, de ondas perigosas e altas. Seria o nome mais forte nesse momento. Agora vamos falar sobre essa escolha que acontece por um processo chamado conclave, que é a reunião dos cardeais que vão fazer essa escolha, que também acaba sendo uma escolha política. Quantos cardeais participam dessa escolha, hein, Vital? Conta pra gente. Gente, lembrando que o Vital, ele é um estudioso, especialista em assuntos eclesiásticos. Então, assim, a gente está aqui com essa autoridade no assunto para poder explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse processo mesmo de sucessão no Vaticano. Então, vamos lá, conte pra gente sobre esses cardeais. Quantos podem participar, hein, dessa escolha? Olha, no total, o Colégio dos Cardeais é composto por 252 membros. Desses 252, apenas 135 poderão entrar. Por quê? Pelas normas do Vaticano, pelas normas da Igreja, podem votar, podem participar do conclave apenas os cardeais menores de 80 anos. Aqueles que completarem 80 anos até a véspera da morte do Papa, ele não entra. Ele não tem direito a votar. Não tem direito nem de entrar lá na Capela Sistina, onde é feita a Assembleia Cardinalícia. A propósito, e quando morreu o Papa João Paulo II, foi em 2005, o cardeal de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, ele ficou muito, vamos dizer assim, incomodado, chateado, porque ele tinha acabado de completar 80 anos. Então ele não teve ele direito não entrou. Mas ele foi para Roma, porque o cardeal maior de 80 anos, ele não entra no conclave, ele não vota, mas ele pode ser votado para Papa e pode participar das reuniões que são realizadas nesse período anterior, que antecede o conclave, com reuniões chamadas congregações gerais. Tá? Isso está acontecendo. Parece que lá em Roma, já até agora, no princípio da semana, logo depois da morte do Papa, já havia um grupo de 60 cardeais participando dessas congregações, discutindo. Foram esses cardeais, por exemplo, que marcaram a sepultura, o enterro do Papa para hoje, nesse sábado, né, que aconteceu nessa manhã. Agora, sem querer interromper, me conta uma coisa, Vital. Quantos cardeais são brasileiros e quantos podem participar dessa votação ou serem votados para também se tornarem, quem sabe, Papa? Então, são 8 cardeais brasileiros que podem viajar até... Podem viajar, mas ele não entra no conclave. O cardeal, por sinal, mineiro, nosso conterrâneo, o cardeal Raimundo Damasceno de Assis, ele é mineiro de Lamim. Lamim, tu és um jardim de flores. Campo das Vertentes. Então, ele não entra porque ele já é maior de 80 anos. Parece que ele tem 87, 88 anos. Mas ele não entra. Os cardeais que podem votar são 7. São 7. É o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, o cardeal de Brasília, né, que é... Agora estou fugindo o nome. O de Salvador. Que é o de Salvador. Tem também o de Manaus, que é o Dom Leonardo Steiner, né? Tem o de Porto Alegre, acabou de ser nomeado cardeal. Ele recebeu o chapéu. Acho que é o mais jovem dessa turma aí. Pois ele tem 57 anos, se eu não me engano. Ele é novo, né? E ele chama-se Dom Spengler, né? Jaime Spengler. Ele vai entrar, ele vai votar e pode ser votado. Não é? Não sei se está faltando algum outro cardeal, mas são 7. São 8 cardeais brasileiros. Tem o do Rio de Janeiro, tem o de São Paulo, cardeais. Que é o Dom Odilo Scherer. Esse já participou do último conclave. Sim. Ele está com 75 anos. Agora, vamos lá. O que se espera do próximo Papa, hein? Olha, há quem espere que o próximo Papa seja um continuador, que prossiga nessa caminhada em direção
a uma abertura maior da igreja para os assuntos do momento, não é? E que, então, dê continuidade ao legado de Francisco. Há aqueles que querem que o novo Papa, mude tudo isso, pise no freio. Sobre esses, vamos dizer assim, conservadores, estão praticamente em todo o mundo. No Brasil, infelizmente, nós também temos os católicos divididos entre progressistas e conservadores. Né? Na política e também na religião. Mas 2 países lideram as posições conservadoras na igreja. Um são os Estados Unidos e o outro é a Alemanha. Eles têm posições claras a ponto de cortarem financiamento do Vaticano. O Vaticano perdeu muito dinheiro. Os cofres do Vaticano parece que estão com alguma dificuldade para se manterem na assistência à igreja. É a maior entidade de assistência social do mundo e precisa de dinheiro. E com essa possibilidade de corte, não é? Complica. A igreja está sofrendo, o Vaticano está sofrendo. Por isso há quem acha que seria necessária uma mudança. Eu até ouvi falar que depois da eleição do Trump, a popularidade do Papa Francisco nos Estados Unidos caiu de 90% para 70%, 75%. Mas isso o Papa não estava nem aí, ele não está preocupado com popularidade, mas com a evangelização. Na sua opinião, vamos lá, como deveria ser o próximo Papa? Eu pessoalmente, e quem sou eu para dar palpite, porque a escolha do Papa é um mistério, não é? É um mistério, porque o Espírito Santo, ele age, ele que sopra no ouvido dos cardeais. Mas se o senhor pudesse escolher, quem seria? Para a gente amarrar esse... Eu escolheria um africano. Ah! Por quê? Porque eu acho que um cardeal africano, ele representaria, basicamente, o que Barack Obama representou quando foi eleito nos Estados Unidos. Um choque geral. Muito obrigada. A gente vai continuar esse papo ao vivo no YouTube, então corre para o Portal UAI, que eu sigo conversando com o jornalista e escritor, membro da Academia Mineira de Letras, JD Vital. Mas aqui na TV Alterosa, em Minas de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até semana que vem. Estamos de volta com o programa Em Minas e agora com um bloco exclusivo para você que nos acompanha no YouTube do Portal UAI. O Em Minas de hoje recebe o jornalista, escritor, membro da Academia Mineira de Letras, JD Vital. JD Vital, gente, é um estudioso de assuntos eclesiásticos, então ele sabe tudo ali que envolve a Igreja Católica e, consequentemente, a sucessão no Vaticano, agora após a morte do Papa Francisco. JD, vamos seguir aqui o nosso papo, porque estava tão agradável e a gente encerrou o nosso tempo na televisão, seguimos agora com o YouTube. E eu quero te fazer uma pergunta, quanto tempo pode durar o conclave, a escolha desse novo Papa? Começa quando e pode durar quanto tempo? Olha, pode durar o tempo necessário, né? Antigamente houve um tempo que os cardeais não conseguiam escolher um nome, então o povo de Roma os trancou dentro de uma sala e com chave, com clave, né? Claves em latim é chave. E eles ficaram fechados, isolados dentro desse conclave até escolher o candidato. Mas na vida moderna, hoje, geralmente os conclaves duram de 3 a 4 dias. O último parece que durou 2 dias, não é isso mesmo? Então, não sei, ainda não foi marcada a data. Pois é. Ainda não foi marcada, mas eu acho que a partir de hoje, a partir do enterro do Santo Padre, a congregação dos cardeais, encarregados da administração da igreja nesse período vacante, vai marcar a data do início. Até porque a maioria dos cardeais já deve ter chegado a Roma. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É verdade que qualquer homem pode ser candidato a Papa? Teoricamente. Os primeiros papas eram os cristãos escolhidos na própria comunidade. Na comunidade, ali em Roma, nas catacumbas, etc. e tal.
teoricamente. Mas, na realidade, é dentro daquele grupo. Dentro do colégio dos cardeais. Agora, eu quero perguntar ao senhor sobre esse processo aí de seleção. Primeiro eu vou puxar para uma ficçãozinha, que é o filme que foi lançado em 2024, agora está recente, Conclave. Atenção pessoal, contém spoiler. O senhor assistiu o filme? Eu assisti. Vamos lá. A escolha de um Papa acontece da forma que é exposta, que é retratada neste filme? Não, o filme é sensacional, mas é Hollywood puro, né? Então, com emoções, com uma imagem, cenas maravilhosas, um som genial, né? Mas aquilo tudo é ficção, né? No entanto, o que o filme mostra são as conversas, as confabulações, a formação de blocos. A costura política. A costura política. Você, como boa analista política mineira, você foi em cima. Então, a costura política vai acontecer. Mas o processo é aquele? É aquilo mesmo. Os cardeais vão ao Vaticano, ficam fechados, isolados, até a definição desse nome, não pode ter contato com ninguém. É daquela forma? É daquela forma. E com votações diárias. 2 de manhã e 2 votações à tarde. Toda vez que não se conseguiu o quórum necessário para a eleição do Papa, que é o número mágico é 2/3. Então, daquele número de cardeais, vamos supor, agora 135 podem votar. De 135, 2/3 têm que escolher o mesmo nome. É isso aí. Nas primeiras eleições, dizem alguns cardeais que participaram de conclaves passados, nas primeiras eleições são dados votos de homenagem. Eu vou votar no cardeal fulano de tal, meu amigo. Eu vou votar nesse aí que é missionário, lá na África, na Ásia. Tal. Então, são votos de homenagem, até que o processo vai se afunilando e os nomes vão saindo e ficando 1, 2, 3 até o final. Se por acaso não se conseguir esse quórum de 2/3, no final de, acho que parece, 24 sessões eleitorais, aí muda o processo. Será quem tiver maioria, mais um. Entendi. Os que receberem maior voto, ou seja, maioria mais um, aí já é eleito. E é em cédula de papel, tem toda aquela... Cédulas de papel, onde ele escreve, eu elejo como sumo pontífice fulano de tal, tudo em latim. Eles mantiveram o latim, até porque ali tem gente do mundo inteiro. Hoje, o Colégio dos Cardeais, depois do pontificado do Papa Francisco, ele se internacionalizou de tal maneira que a Europa ainda tem o maior número de cardeais. Parece que eles têm 53. Mas a Ásia tem 23, a África tem 18, a América Latina tem 17, a América do Norte tem 18. Então, você vê, tem gente do mundo inteiro. E o que os une? É o velho latim. E eles escrevem o nome vai para lá, a junta apuradora, né, vê. Faz a apuração. Se não se conseguiu eleger, eles queimam e a fumaça sai preta. Ia perguntar exatamente sobre isso. Então, quando a gente vê na televisão aquela fumaça saindo e abemos Papa, a fumaça tem que ser? Branca. Branca. E como é que é branca e como é que é preta? Se for fumaça preta é porque não tem o nome ainda. Né? E eles adicionam produtos químicos nos votos queimados para transformar a fumaça numa fuligem negra. Ou outro tipo de produtos químicos para transformá-la em fumaça branca. E aí o mundo cai no aleluia, abemos papam, né? Tomara que seja um bom nome. Tomara que seja um próximo bom nome. Aí no bloco anterior, o senhor havia nos dito que tem uma preferência, caso pudesse escolher, que esse novo Papa seja de origem africana. Isso vem também pela representatividade e pela uma esperança de continuidade do legado do Francisco, para a gente viver naquela abrangência e valorização de minorias, o que ele fez muito durante o papado dele, durante o pontificado dele, digamos assim.
Eu concordo com você, com o que você disse. Eu penso assim, não só eu não, eu tenho ouvido comentários de vaticanistas do mundo inteiro dizendo que talvez fosse o momento da igreja escolher um candidato que fosse da África ou da Ásia. Mas seria um Papa negro, é isso? Ou um Papa negro ou um Papa amarelo, não é isso mesmo? Da Ásia. E você tem, por exemplo, bons nomes da Igreja Católica na África e bons nomes na Ásia. Aliás, na Ásia hoje você tem um nome que desponta como disputando o favoritismo com o cardeal italiano Pietro Parolin. Pietro, né? Pedro, né? Pietro. Tem um nome asiático que concorre com ele. Ele é o cardeal de Manila, ele é filipino. Ele se chama Luiz Antônio Joaquim Tagle. Guarda esse nome. Todo mundo está falando desse nome, cardeal Tagle. Dizem que ele é o Francisco asiático, o Francisco filipino. Por quê? Ele tem preocupações sociais, ele condena as guerras, ele defende a participação da mulher mais intensa na igreja. Né? E é um homem preparado, ele estudou nos Estados Unidos, na Universidade Católica de Washington. Então, e ele tem vários cargos na administração vaticana. É um homem, né, que pode vir com uma face nova, uma face... Não é um negro como Barack Obama, é um Barack Obama de olhinho puxado, vamos dizer assim. E dentro dos assuntos eclesiásticos, quem sabe ele não vem aí como um nome que pode ser que concorra fortemente. Apesar de que essa eleição, eu vou chamar de eleição, gente, porque a escolha de um Papa, mesmo sendo ali dentro, não deixa de ser um processo... Mesmo, é eleição mesmo. Né, dentro da igreja. Tudo pode acontecer, né? E tem uma coisa, né? Os romanos, que têm uma sabedoria de 2000 anos de janela, já viram todo tipo de eleição, já viram até cadáveres de papa sendo julgados no rio Tibre, né? Eles dizem uma frase que é de grande sabedoria. Quem entra no conclave como papa, sai cardeal. Ou seja, aqueles que entram como nomes favoritos, muitas vezes não são o escolhido. A propósito, na última eleição, o Papa Francisco, que era então cardeal de Buenos Aires, o Jorge Mário Bergoglio, ele não era o favorito. O favorito não era estava, inclusive, nem na lista, não tem a história? Não se falava, né? Eu não ouvia. Para mim foi uma grande surpresa. O nome na época que todo mundo dizia era o cardeal de Milão, chamava Angelo Scola, não é isso mesmo? Mas e aí? Então, todos esses nomes, como o do Pietro Parolin, como o do cardeal Tagle, né? E vários outros nomes italianos estão sendo surgidos na mídia, isso aí é chamada especulação. Mas é só mesmo o Espírito Santo que vai lançar a sua luz e vai soprar nos ouvidos dos cardeais o nome preferido do Espírito Santo, da divindade. Então, eu não tento adivinhar nem acertar, porque isso é impossível. Então, rapidamente, antes de encerrarmos esse bloco que a gente segue aqui no YouTube, duas curiosidades. Por que é chamado de pescador? Esse pescador dos homens, esse Papa que chega, tem essa história? Por quê? Por causa de lá de trás da Bíblia? É do Pedro. Pedro? O apóstolo Pedro era um pescador. Então, quando ele era um sujeito, pelo que a gente lê no Evangelho, de grandes rompantes, de grande generosidade, né? Todo mundo fala que ele era um pobre. Não era tão pobre, ele tinha uma barca, né? Ele era um pescador, ele era um trabalhador, mas era um tipo de empresário, né? Que ele tinha o próprio barco. Ele tinha o próprio barco. E ele, pescador. E Jesus teria dito, Pedro, vem comigo, farei de você um pescador de homens. Então, por isso que a igreja foi considerado o primeiro Papa da história. É o primeiro Papa, né, da história, e que está enterrado lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, onde tem aquela estrutura maravilhosa chamada
o baldaquim, né? Maravilhoso, né? Então, por isso chama-se, né, os próximos papas também de pescadores, assim como Pedro foi, que foi o primeiro, pescador de homens, né? Você está certíssimo. E a última pergunta, curiosidade que eu vou, né, agora desvendar aqui sobre o anel do Papa. Que história é essa de o anel ser destruído quando o Papa falece? Tem isso mesmo? É isso mesmo. Essa é uma tradição, foi mantida. Depois que o Papa morre, alguns procedimentos mandados pelas leis da Igreja. Uma delas é fechar o camerlengo, que é o cardeal Farrell, né? Ele foi escolhido camerlengo pelo Papa Francisco em 2019. Ele chama Farrell. Ele nasceu na Irlanda, mas viveu nos Estados Unidos. Quem vai conduzir o processo agora ele já de sucessão? está conduzindo. Ok. Né? Então, logo que o Papa morreu, ele tomou dois procedimentos. Ele lacrou os aposentos papais. O quarto dele, o escritório, etc. E só vai ser aberto quando tiver um novo Papa? Isso mesmo. Ok. E a outra coisa, ele pegou o anel e quebrou. Porque no anel estava o sinete, né? Onde que antigamente os papas eles assinavam e marcavam o seu símbolo, né? A sua assinatura. Como se fosse um brasão, algo desse tipo. Isso mesmo. E aí ele é destruído? É quebrado, né? Para que não seja usado por mais ninguém. Pois é. Cada novo Papa tem um novo anel, né? Dizem que o Papa Francisco, na sua simplicidade, ele usava o anel de bispo. Não era nenhum anel de papa com joia, com alguma coisa. Não era de ouro, foi o primeiro que escolheu um anel de prata. Ele era o anel que ele tinha como bispo de Buenos Aires, ele manteve. Então o Papa Francisco, ele tinha essas... Uma simplicidade. Você falou bem. Não é isso? O Em Minas de hoje, a nossa parte aqui no YouTube do Portal UAI fica por aqui. Uma honra tê-lo recebido. JD Vital, gente, guardem esse nome. Escritor, jornalista, membro da Academia Mineira de Letras, especialista em assuntos eclesiásticos. Muito obrigada pela nossa conversa. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para mim aqui. E, recomendo fortemente o filme que está, se eu não me engano, na Amazon Prime, não é isso, JD? É verdade. Conclave, gente, se você se interessa por assuntos do Vaticano, sobre essa sucessão aí, né, a escolha do novo Papa, recomendo fortemente. Muito obrigada. Obrigado, El. Pela companhia. Ótima noite para vocês.